Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, Deceased. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, vemos os olhos de Darkseid e uma narração nos fala. Minha mãe costumava me dizer que não existem essas coisas como monstros, que nada se escondia no escuro, que nada iria pular das sombras. E então, vemos um tremendo estrondo e a narração continua. Eu queria poder dizer o mesmo à minha criança, mas enquanto crescia, eu vi muitos monstros. Eu sabia que eram reais, que havia uma coisa que eu não sabia. E vemos outro enorme barulho. E a narração continua. Começou com algo feito como um trovão. Eu não sei como descrever, porque era um som que ninguém jamais tinha ouvido antes. Agora, vemos Darkseid de joelhos para a Liga da Justiça, enquanto Diana o segura com o laço da verdade. E a narração nos fala. Era o som de um Superman quebrando a mandíbula de um deus. Então, vemos Superman dando um soco no queixo de Darkseid. E a narração continua. A invasão de Darkseid durou uma semana. A Liga da Justiça lutou incansavelmente por todos. Eles mantiveram a maior parte da briga em áreas despovoadas. Eles salvaram milhões. Enxames de parademônios apocaliptianos foram repelidos. Deidades recuaram. E o mal supremo teve seu curso interrompido. Então, vemos Superman falando. Você vai deixar a Terra, Darkseid, agora. E a narração continua. Foi talvez o melhor momento da Liga. Foi sua última vez reunida. Viral. Agora, vemos Batman falando para Darkseid. Você não vai voltar para o nosso mundo. E Diana fala. Diga, o laço da verdade o obriga. E o arqueiro, apontando sua flecha, fala. Provavelmente seria mais fácil para ele falar se o Superman não tivesse acabado de quebrar a boca dele. E Darkseid tira o laço da verdade de seu pescoço enquanto fala. Eu não irei voltar. Eu não preciso. A verdade é que... E vemos ele saindo por um tubo de explosão enquanto fala. Eu já tenho o que eu quero. Agora, vemos o arqueiro falando. Sabe, eu achava que tudo estava indo muito bem, até essa última frase. E a Canário responde. Alguém sabe do que ele falava? Então, vemos o Batman olhando seu dispositivo que apita, enquanto o Asa Noturno fala. O que foi? E Batman fala. O Cyborg sumiu. E Raio Negro fala. Da última vez que eu vi ele, estava perseguindo um enxame de parademônios fora de Metrópolis. Ele ainda pode estar... E Batman fala. Ele não está em Metrópolis. Ele não está na Terra. E Flash fala. Quê? Como que você sabe? E Batman fala. Eu tenho um monitor de localização operando numa das subrotinas dele. E Canário fala. Você o quê? E Batman fala. Ele é uma arma ambulante com tecnologia apocaliptiana, operando junto com seu corpo e cérebro, a qual mal começamos a compreender um mínimo sequer. Seria irresponsável deixar esse tipo de poder desconhecido andando livremente por aí. E Superman fala. Vi que sabia que você o rastreava? Então, Batman olha para todos e fica em silêncio. E Flash fala. Então você secretamente hackeou nosso amigo? Peraí, você tá rastreando a gente? Você tem um rastreador no Superman? E Batman fala muito lento. Não. E o Arqueiro Verde fala. Mas alguém preocupado com essa leve pausa? E vemos Diana falando. Deixando de lado a moralidade por um momento. Como você sabe que Vic não está na Terra? E Batman fala. Meu sistema de rastreamento tem um alcance de 2 anos-luz. Cyborg não está em nosso sistema solar. E Flash fala. Então, ele tá onde? Agora, em Apocalipse. E a narração nos fala. Darkseid não invadiu nosso mundo para conquistar. A Terra não era nada para ele. Ele veio por uma outra coisa. Agora, vemos Desaad e ele fala. A equação antivida. E vemos que ele pregou vários pregos enormes no Cyborg, enquanto fala. Você a conhece, Homem de Metal? E o Cyborg fala. Não. E Desaad continua falando. Ela é o fim de todo livre-arbítrio.
Para aquele que a controla, ela é a dominação de todas as raças sencientes. E o Cyborg fala: bem, eu tento não julgar as taras dos outros. E Desaad fala: o todo-poderoso Darkseid. Então, ele é interrompido pelo Cyborg falando: todo-poderoso Darkseid? Porque deuses sempre precisam de gente puxando o saco deles. É meio triste que um ser de tanto poder precisa de constante reafirmação. Então, furioso, Desaad fala: o todo-poderoso Darkseid possui metade da equação antivida. Ele acreditava que a outra parte se manifestaria em seu mundo. Ele estava, é claro, correto. E eu a encontrei. E o Cyborg fala: onde? Agora, vemos Darkseid segurando uma caixa enquanto fala: em você. E o Cyborg sorrindo fala: Você tava só esperando no corredor para fazer uma boa entrada? E Darkseid fala: Desaad, remova a língua dele. Então, vemos Desaad arrancando a língua do Cyborg, enquanto o Cyborg grita. E eles colocam a caixa no peito do Cyborg, enquanto Desaad fala: a caixa materna irá adicionar a sua metade da equação ao sistema dele, Darkseid. Mas há um problema. Mesclar a equação antivida com o digital e o físico sem destruir o hospedeiro é instável. Se ele for morto no processo, a equação deixará de existir. E Darkseid fala: então, devemos controlar o fim de Victor Stone. Eu irei invocar a morte. E vemos ele tocando a caixa, enquanto invoca a morte. E a narração nos fala: Darkseid chamou-o, e a morte veio. Então, vemos o Corredor Negro chegando até ele. Ele agarra o Corredor Negro, enquanto fala: Corredor Negro, eu preciso de você. Agora, vemos Desaad roubando um pouco do sangue do Corredor Negro, enquanto o Corredor Negro fala: Desaad! E a narração nos fala: depois, após o sistema dele criar uma nova língua, Cyborg explicou que esse foi o erro deles. Eles pegaram um pedaço da morte. Então, vemos o sangue do Corredor Negro entrando pelo braço do Cyborg e uma enorme explosão acontece no local. E a narração continua: e mudaram a equação. Essa foi a corrupção. Agora, vemos que Darkseid foi completamente envolvido pela equação, enquanto ele grita e rasga sua cabeça: a minha cabeça está na... Então, o Corredor Negro fala: é hora do Deus morrer. E a caixa materna continua apitando, enquanto Desaad fala: Darkseid! E ao ver tudo aquilo, Desaad transporta o Cyborg para a Terra, através de um tubo de explosão. E a narração nos fala: o torturador Desaad era imune à doença, mas compreendendo que ele havia libertado, ele tentou se livrar da equação. Ele se livrou do Cyborg. E vemos que Darkseid rasga o peito do Corredor Negro, enquanto a narração nos fala: mas era tarde demais. O governante infectado deles era um servo da nova equação antivida. Darkseid atacou ele, saltou para os fogos de Apocalipse, para o núcleo do mundo, e liberou todo o seu poder, enquanto destrói o seu próprio mundo. E Desaad, vendo tudo aquilo, fala: não, Darkseid era. E vemos Apocalipse explodindo. Agora, no planeta Terra, Metrópolis, vemos que Victor aparece no local. Porém, assim que ele cai no chão, ele fica online. E a narração nos fala: assim que Cyborg retornou para a Terra, seu sistema automaticamente ficou online. E a equação antivida saltou do paciente zero para a internet. Então, vemos Cyborg extremamente assustado, enquanto a narração nos fala: Cyborg tentou usar seu Firewall, se isolar do mundo, porém o dano estava feito. E vemos várias pessoas olhando a tela do celular, enquanto a narração continua. A equação antivida começou a se espalhar como um vírus tecno-orgânico. Ela atacou através das mídias sociais, como uma doença que passou do digital para o biológico e infectou as mentes de todos os que a viram. Os infectados sem mente compartilharam, divulgaram e tuitaram a equação. Agora, vemos todas as pessoas rasgando seus crânios, tentando tirar a equação antivida de sua cabeça. E a narração nos fala: à medida em que ela se espalhava, as pessoas desesperadas e aterrorizadas tentavam arrancar a equação das próprias cabeças. Elas foram escravizadas. E vemos o caos tomando conta.
Agora, a casa de Scott Free e a grande Barda. É quando vemos Scott falando: eu aprecio que queira ajudar seu amigo, mas se Cyborg está em Apocalipse, eu sou a melhor chance dele escapar. E Superman fala: vocês vêm? E a grande Barda fala: vamos. E Superman fala: obrigado, Barda. Obrigado, Scott. Então, Superman escuta um barulho enquanto fala: ouviram isso? E o Senhor Milagre fala: ouvir o quê? E ele sai dali voando enquanto fala: gritos. O mundo está gritando. Agora, ele vê o caos que está rodando o mundo inteiro. E assustado ele grita: John! Lois! Agora, no apartamento de Lois, John e Clark Kent. Metrópolis é quando vemos Lois procurando o seu celular atrás do travesseiro no sofá, enquanto ela fala: John, acho que eu vi meu celular vibrando, você viu ele? Agora, vemos John e Damian Wayne jogando videogame, enquanto John fala: Damian, cadê ele? E Damian fala: como é que eu vou saber? E John fala: você é meio que um super detetive, o filho do Batman deve ser capaz de achar um celular. E Damian fala: você tem visão de raio-x. Então, John fala: isso é realmente um bom ponto. Então, ele usa os seus poderes e encontra o celular de Lois atrás de uma tigela. E ele fala: ali, tá bom. Quando ele vai pegar o celular, uma rajada de calor atinge o celular na mão de John, o fazendo explodir. E John fala: pai? E o Superman chega com tudo ali, atravessando a vidraça, enquanto Lois fala: Clark, o que... E Clark grita: fechem os olhos, não olhe pra tela. E vemos o Superman destruindo a TV, agora, na Batcaverna. Vemos a narração de Batman, sem telas. E o computador de Batman fala: vírus em quarentena, firewalls ativo, todos os sistemas operando em internet local. E o Batman fala: conectar backup do sistema de câmera analógico. Mostre-me Gotham. Então, ele vê o caos que se espalhou em Gotham. Enquanto o Batman fala: rodar projeções, tome por base a média de celulares, tablets e PCs, considerando os fusos horários e cruzando o digital com o que parece ser uma agressiva transferência de sangue biológico. Quantos infectados? E o computador responde: estimado em 60 milhões mundialmente. Na atual taxa exponencial de disseminação da internet, o vírus vai se espalhar por quase todos os dispositivos conectados à internet. Dentro de dias, bilhões serão infectados. Então, Bruce grita falando: a conexão foi desabilitada na casa? E o computador fala: não. Então ele fala: droga. E a narração dele fala: ativar o pulso eletromagnético da mansão. Então, vemos que foi ativado um pulso, desligando tudo que é eletrônico na mansão. E a narração nos fala: ativar agora. Agora, vemos Lois falando para Superman: como ajudamos? E o Superman fala: eu preciso reunir a Liga. E Lois fala: Clark, olhe lá para fora. Quem sabe o que restou da Liga? Agora, vemos Damian tentando contato com seu pai. E ele fala: ele não responde. O rádio deveria estar sempre no alcance. E Lois vai até o garoto falando: ele vai ficar bem. Vamos ouvir falar dele em breve. Se alguém pode intimidar um supervírus, é o Batman. E John fala: papai diz que, pelo que ele ouviu nas ruas, isso começou nas mídias sociais e... bem, o Batman não é exatamente sociável. E John fala: exato, mas olhem lá fora, isso parece o fim do mundo. E o Superman fala: Damian, Bruce terá contingências agindo e o fim do mundo não impediria ele de chegar até você. Tá tudo bem, filho? Eu já aprendi a nunca subestimar seu pai. Agora, vemos o Batman caminhando pela mansão enquanto grita: Dick, Tim, Alfred. E ele escuta a voz de Alfred falando: Patrão Bruce. E ele chega até a cozinha enquanto o Batman fala: Alfred. E vemos Alfred segurando uma faca enquanto fala: Eles estão aqui, senhor. Agora, vemos o Asa Noturna completamente infectado. E a narração nos fala: minha mãe costumava dizer que não existia coisas como monstros, que não tinha nada se escondendo no escuro, que nada iria pular das sombras. Então, vemos o Asa Noturno zumbi pulando para cima do Batman, enquanto o Batman fala: Dick, me escute, eu não quero te ferir. E ele dá um tremendo soco no Asa Noturno. Porém, ele não nota que atrás dele, o Robin
também estava infectado, enquanto a narração nos fala: eu queria poder dizer o mesmo à minha criança. Enquanto o Alfred fala: Senhor, e vemos Robin segurando a mão do Batman e o mordendo. Enquanto o Alfred fala: não! E a narração continua: mas enquanto eu crescia, eu vi muitos monstros, eu sabia que eram reais. Agora, vemos que o Batman dá um soco no queixo de Robin e ele é atacado no rosto pelo Asa Noturno. Enquanto o Alfred grita: meu Deus! E o Batman fala: Alfred, fuja! E a narração nos fala que havia uma coisa que eu não sabia. Então, vemos que o Asa Noturno começa a morder o pescoço de Batman, enquanto o Batman grita: fuja! E a narração nos fala que existia um monstro dentro de todos nós. Continua. E então, galera, o que acharam do primeiro capítulo dessa história? Comenta aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. Assim, vocês fazem com que eu traga mais e mais vídeos para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!